Olá, eu sou Erivelton Moreira, sou jornalista e formado em pós-graduação em Direito Sistêmico, ou seja, sou um constelador familiar pela Verbo Jurídico, a maior empresa de formação de direito, pós-graduação em direito do país. O que é uma constelação familiar? É uma terapia sistêmica para a solução de conflitos. Que conflitos? Relacionamentos dentro de um sistema familiar, dentro de uma família. Mas como é que isso funciona? Por que existem conflitos a serem solucionados? Qual é a dinâmica de uma constelação familiar? É isso que nós vamos tratar nesse vídeo. Então, primeiramente, eu quero te chamar a observar esse vídeo aqui. Observa, não é interessante? Olha só como a gente deve rever alguns conceitos e vamos aprender isso aqui. Um pintinho de galinha, um ser deste tamaninho, que você pisa nele, esmaga, um ser que não faz aviões, não faz bomba atômica, não sabe lidar com a internet e falar com milhões de pessoas ao mesmo tempo. No entanto, ele nasce sabendo falar. Como assim, Erivelto? Falar sim, a linguagem deles. Um pintinho, quando está piando em desespero, piu, 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 a galinha sabe que ele está em perigo. A mamãe dele. Então, ele sabe falar. Ele nasce sabendo andar e ele nasce sabendo comer. Então, você observou no vídeo, a galinha apenas orienta, dá uma bicada em alguma coisa. Ó, pode comer isso aqui, ele vai e come. Bom, agora, observe. Um bebê humano, se ele for deixado entre 48 horas a 72 horas depois de nascer, numa cama, mesmo que confortável, o que vai acontecer? Esse bebê humano vai morrer. Por quê? Porque apesar de dominar o átomo, apesar de viajar a milhares de quilômetros, de criar armas, bombas, aparelhos, ele ao nascer não sabe falar, andar, comer. Então, nós criamos uma dependência total daqueles que cuidam de nós, ou seja, nossos pais, ou aqueles que fazem o papel do pai. Então, você, no início da sua formação, da formação da sua personalidade, do seu ser, você vai depender de alguém para comer, para se alimentar, para vestir. Então, você vai criar um vínculo. Por quê? Porque o instinto maior que nos move é o instinto da sobrevivência. Então, para sobreviver, eu preciso de alguém. Ok? A galinha apenas protege o pintinho. Aliás, eu costumo brincar hoje em dia que a galinha não é uma mãe, ela é um pai. Ela fica ali em volta apenas protegendo o filho de um predador, como o pai faz com seu filho, né? Proteção. Bom, então, eu, como ser humano, eu sou também um ser com emoções. Então, eu vou vincular as minhas emoções àqueles os quais eu sou totalmente dependente. Então, a minha dependência do meu pai e da minha mãe, ou do padrasto, ou da madrasta, ou de um avô, uma avó que me cuida, vai ser total. Ela será física, para a sobrevivência, e será também emocional.
Bom, uma criança não tem defesa para as suas emoções, ela não é racional. Então vamos observar o seguinte: uma criança de 3 anos convive com o pai. E o pai é chamado pela empresa a ficar 30 dias numa outra cidade. Bom, durante aqueles 30 dias, não adianta você explicar para a criança: o papai está trabalhando, o papai teve que viajar. Ela não entende isso. Ela vai apenas sentir emoções de abandono, de medo, de insegurança, porque o pai não está presente. Então, a criança não tem defesa. Assim, não é o pai ou a mãe, mas toda a criança, a partir de movimentos que acontecem dentro do sistema familiar, vai criar em si uma criança ferida. Vai ter uma sensação dolorosa e uma ferida. E isso vai levar-nos a motivações. Bom, vamos trabalhar outro conceito que precisamos rever os ensinamentos passados. O cérebro armazena as informações. Não. Hoje em dia, a neurociência e diversos cientistas sabem que o cérebro não armazena nada, ele processa. E quando ele processa uma emoção, ele vai interferir no físico, na matéria. Exemplo, você tem um susto, por medo de alguma coisa. O seu corpo vai despejar em você a adrenalina. Você tem alegria por um prazer em alguma coisa. O seu corpo vai receber serotonina, hormônios do bom humor, da alegria. Bom, então, eu, até os 12 anos, de acordo com a psicologia e a psiquiatria, não sei que eu sou um indivíduo. Eu me vejo como um indivíduo apenas através do meu pai ou da minha mãe ou de quem faz esse papel. Por quê? Porque eu não sei sobreviver. Eu dependo deles. Por isso a crise da adolescência. Quando chega na adolescência, 13, 14 anos, a criança entende que agora eu sou um indivíduo. E aí começa o julgamento das ações passadas, do pai, da mãe ou de quem fez esse papel. Bom, agora vamos voltar um pouquinho. Quando você era um bebê, o que você fez a primeira vez? Qual foi o seu primeiro aprendizado? Você chorou, alguém apareceu e te deu carinho, leite, alimento, te afagou, te minou. Aí você aprendeu: olha, eu faço esse negócio aí, eu choro. Bué, bué, aparece alguém. Depois, mais para frente, você aprende que rir, fazer gracinha, também atrai atenção. Então, o nosso aprendizado começa com a associação pessoal de emoção e movimento. Aqui eu me emociono, choro, aparece alguém. Aqui eu tenho uma emoção, riso, alegria, aparece alguém, vem brincar comigo. Então, é aí que você forma o campo morfogenético, aonde estão armazenadas as suas informações, os movimentos que você faz durante a sua vida, desde o início. Chorou, alguém apareceu. Sorriu, alguém brincou com você. Dor e prazer. Então, o campo morfogenético, como você vê aqui, é uma espécie de anéis de Saturno em volta de nós, que registra os nossos movimentos e também, em alguns deles, as nossas emoções. Então, você tem uma dupla edição na sua memória. Por exemplo, o número do seu CPF, do RG, do número da sua casa, da placa do seu carro, é um registro que você tem, é uma lembrança, mas não te provoca emoção. Você chega numa repartição pública, a pessoa fala: qual o nome do seu CPF? Você não vai chorar por causa disso. Ok? Agora, exemplos gerais. O seu pai te deu uma surra violenta, ou a sua mãe, quando você tinha 6, 7 anos de idade.
Você considerou aquilo injusto. A arte que você fez não foi tão grande assim, não precisava apanhar tanto. Pronto, você pode ter 90 anos, que toda vez que você lembrar daquilo, virá junto um gatilho emocional. Então, movimento no sistema familiar, a ausência do pai, a morte do pai, o abandono, a separação, a rigidez do pai, a rigidez da mãe. Esses movimentos vão gerar em você uma lembrança com gatilho de memória. E isso vai ficar aqui, no seu campo morfogenético. Bom, agora você observa que você tem duas realidades. Uma consciência ordinária, que ordena tempo e espaço. Nesse momento você está em algum lugar no seu celular assistindo esse vídeo. Tempo e espaço. Um horário e um lugar. E você tem a inconsciência, que é o caos, aonde estão registrados esses movimentos com os gatilhos de memória emocional. E eles não têm momento, não têm horário, não têm tempo, não têm espaço para emergir. Então você está viajando, está na janela de um ônibus, olhando uma belíssima paisagem, um pôr do sol, de repente começa a chorar. Por quê? Porque lembrou de algo triste da sua infância. Então, esse movimento do campo morfogenético para o processamento cerebral na consciência ordinária, ele é mais forte. E aonde está a sua verdade? Então, você vai se movimentar, decidir coisas a partir do que está no seu inconsciente e não no seu consciente. Quer um exemplo clássico para homens e mulheres? O homem teve uma carência afetiva profunda da sua mãe e a mulher do seu pai. E isso não curou. A ferida está lá. Eles crescem, quando vão escolher os seus parceiros para formar uma família, pode ocorrer o quê? A carência profunda do homem fazer com que emerja do seu inconsciente, como uma senha de um chip de computador, um comando: procure a sua mãe. E na mulher, procure o seu pai. E ela vai casar com um homem que pareça com seu pai, que tenha os mesmos movimentos do seu pai. E ela ou ele vai casar com uma mulher que pareça com a sua mãe. Só que a verdade está no inconsciente. Com o passar do tempo, inconsciente e inconsciente se conectam e aí o cara descobre: eu estou com a minha mãe, ou eu estou com a minha filha, na verdade. E a mulher descobre: eu estou com meu pai ou com o filho. E aí o casamento começa a desandar, principalmente para a traição. Porque aquele que inconscientemente percebe que está fazendo sexo com a sua mãe, ele sabe que aquilo ali é um incesto pelos valores culturais e morais, assim como a mulher. Então ela vai procurar um homem para ser mulher e ele vai procurar uma mulher para ser homem. Isso não explica a traição. Aliás, isso não justifica a traição, mas explica os movimentos de traição. Hoje a psiquiatria e a psicologia veem isso em muitos casos. Bom, o que a constelação faz? Como ela pode te ajudar? Veja bem, quando você adquiriu essa ferida, foi do 0 até os 12 anos de idade. Então, você tem ali um amor infantil. Eu vou honrar a minha mãe, eu vou amar a minha mãe pelo amor que eu não tive. Eu vou correr atrás do meu pai e amar o meu pai pelo amor que eu não tive. Ou eu vou honrar o meu avô porque ele era alcoólatra e sofreu muito. Ou eu vou honrar a minha mãe ou a minha avó porque ela apanhava do meu avô. Tudo isso é um gesto de amor. Mas trabalhado, mantido no piloto automático, gera sofrimento. As constelações familiares promovem, então, uma vivência. Porque essa energia eletromagnética que você tem no seu corpo e que forma o seu campo morfogenético e aonde estão armazenadas as informações que você
dá importância àquelas que estão conectadas com o gatilho emocional de memória, essa energia é sua. Veja bem, nesse momento você está me assistindo e você está movimentando uma energia eletromagnética. A televisão é outra energia eletromagnética, o rádio é outra energia eletromagnética. Só que aqui, no celular, por exemplo, a gente pode trocar informações. Eu falo com você, você fala comigo. Então, você é uma antena que transmite energia eletromagnética e recebe energia eletromagnética através da lei da atração, que Jesus falou. Olha, quando ele disse assim, não julgueis para não ser julgado. Olha, não julgue ninguém, não faça um movimento para lá que virá um movimento para cá. Ok? Bom, se essa energia é minha, eu tenho controle sobre ela. Quem tem controle sobre a energia movimenta. Por exemplo, as empresas de telefonia móvel movimentam energia eletromagnética de comunicação, as redes sociais. Ok? Mas essa energia, desculpem, o campo morfogenético é meu, então eu posso movimentá-lo. Aí, como é que eu posso fazer esse movimento, Heriberto? Eu tenho aqui dois objetos. Um representa o sexo masculino, o outro o feminino. Mas eu posso usar qualquer objeto. Qualquer objeto. E eu chego e olho para esse objeto aqui, que representa o feminino, eu trabalho com isso, então é mais profissional fazer assim. Eu olho e digo, você vai representar a minha mãe. Pronto. A minha energia eletromagnética que está armazenada no meu campo morfogenético vem para o objeto. E a partir de agora, minha mãe está representada aqui nesse objeto. Assim como o meu pai está representado aqui. Ok? E aí eu pego e digo assim, esse bonequinho vai representar a minha criança ferida, ou um boneco adulto vai me representar quanto adulto. Aí eu aproximo os bonecos, eu coloco de frente um para o outro. Quando eu faço um movimento, a energia eletromagnética acumulada aqui nos bonecos vai gerar um movimento, e esse movimento vai ser convertido numa informação. Então aí eu vou diagnosticar o problema. Outra coisa que nós aprendemos com a neurociência e com as constelações. O nosso cérebro frontal, ele é partido ao meio. O nosso lado direito é emoção, mas comanda o lado esquerdo do corpo. Aqui é mãe. O nosso lado esquerdo é razão, mas comanda o lado direito do corpo. Aqui é pai. Então você é dividido entre o seu pai, comando esquerdo, sua mãe, comando esquerdo, me desculpe, e o seu pai, comando direito. Então, quando você movimenta os bonecos, por exemplo, eu movimento o boneco aqui e eu estou diante do meu pai. Quando eu aproximo, vai gerar uma emoção que está registrada no meu campo morfogenético. Por exemplo, medo, tristeza ou alegria, amor. São 6 emoções básicas. Então eu sei. Bom, mas como é que eu vou saber isso no corpo? Por exemplo, eu estou participando de uma constelação e meu braço direito começa a esquentar. Então, braço direito é o quê, pai? Esquentou é vergonha. Ou então meu braço esquerdo fica pesado, fica gelado, me transmite tristeza, medo. Braço esquerdo é mãe. Então, assim, a partir desses movimentos que foram confundidos no passado com incorporação de espírito, não é nada disso. Não tem religião nas constelações. A partir desses movimentos, o constelador, que é treinado para isso, ele começa a traçar as pistas, a fazer a investigação. Então, olha, aqui temos um problema com o pai, aqui temos um problema com a mãe.
Ah, será que está ligado aos avós paternos? Porque a perna esquerda da pessoa tremeu, a perna direita, porque vão as representações. Braço direito, pai, braço esquerdo, mãe, perna direito, avô, perna esquerda, avó. Isso acima do joelho, abaixo do joelho, bisavós, e por aí adiante. Ah, pressão no peito, medo, bocejo na constelação raiva, e por aí vai. Então, feito esse diagnóstico, o constelador vai propor a solução. Qual é a solução básica? O perdão. O que é o perdão? O reconhecimento de que o outro é inocente. A sua mãe não te feriu porque ela queria. Seu pai não te feriu porque ele é um homem mau. É porque ele também estava ferido. E aí, quando eu reconheço que o outro me feriu, mas não teve culpa naquela ferida, eu digo, sinto muito. E eu me acalmo o meu coração. Eu saio do julgamento e do amor infantil e vou para o eu adulto e ressignifico o conflito. Então, meu pai era muito violento, gritava muito comigo. Aí a constelação mostra, mas o seu avô era violento com ele. O seu avô também gritava com ele. E ele te deu aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele vivenciou. Ele não tinha como fazer diferente, meu amigo. Então você ressignifica isso, vai para o eu adulto e diz, meu pai, eu te honro porque você me deu a vida. E ela é sagrada. E a partir de agora eu te aceito como você é. Pronto. Ressignificou o seu coração. Em todas as constelações que eu faço, as pessoas dizem, estou em paz. Tirei um peso dos ombros. Nossa, que alívio! Então, isso é uma constelação familiar. Se você quer fazer uma, faça a sua vivência. Não fique de mimimi, escutando, como diriam os antigos, miolo de pote por aí. Você só vai entender o que é uma constelação familiar participando de uma constelação familiar, fazendo uma vivência de uma constelação familiar. Nós do Instituto Moreira Host estamos aqui para auxiliar na solução desses conflitos. Gratidão.